Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos e para mim é uma grande alegria ter você aqui conosco novamente. É aqui onde nós aprendemos um pouco mais daquilo que pode transformar as nossas vidas, que é a poderosa Palavra de Deus. Hoje aprenderemos sobre a importância de ter uma vida com retidão, aprumada pelo Senhor, seja nas nossas falas ou mesmo nas nossas atitudes, ações e reações, todos os comportamentos. Eu quero ler com você um texto que está em Provérbios 4:18. Pega a sua Bíblia, vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fique agora com o pastor Rosival Molina. Seja edificado por esta palavra. E não seja abençoado sozinho. Chame toda a sua família e vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu volto daqui a pouquinho, eu te espero. Irmãos, livro de Isaías, capítulo 6, no verso de número 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, este é um texto muito lindo, é um texto que emociona as nossas vidas, que emociona os nossos corações, porque se trata de um momento em que o rei Uzias, a Bíblia nos fala que ele havia morrido. No verso de número 1, a Bíblia diz que o rei Uzias havia morrido. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A Bíblia nos diz que o rei Uzias iniciou o seu reinado com 16 anos e reinou sobre Israel por 52 anos. Mas a Bíblia nos diz que neste momento o rei havia falecido, o rei havia morrido, e a Bíblia nos diz que Isaías, o profeta Isaías, teve uma visão. Ele olhou para o trono da terra, ele olhou para o trono de baixo, ele olhou para o trono de Israel, e o trono estava vazio. Mas a Bíblia nos diz que ele olhou um pouco acima, e havia um trono lá no alto, e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A Bíblia nos diz que o trono da terra
estava vazio. O trono do homem estava vazio, mas acima deste trono havia um outro trono. Havia o trono de Deus. E a Bíblia nos diz que este trono nunca ficou vazio. A Bíblia nos diz que o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. Eu não sei, irmãos, talvez algumas coisas na sua vida, como aconteceu com o rei Uzias, talvez algumas coisas na sua vida estão vazias. Talvez algumas coisas na sua vida morreram. Talvez algumas coisas na sua vida estejam com um vazio existencial, um vazio moral, um vazio psicológico. Talvez houve uma morte emocional, uma morte espiritual, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que se você olhar para o alto, você vai perceber que existe um Deus que está acima de todas estas coisas. Existe um Deus que está acima disso que está vazio na sua vida. Existe um Deus que está acima daquilo que morreu na sua vida. E Ele está contemplando toda a sua situação. Ele está contemplando tudo aquilo que você está vivendo. E o nome dEle vai ser glorificado se você entender qual é o propósito. A Bíblia nos diz que o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. A Bíblia diz então que Isaías olha, e o trono do homem, o trono de Israel estava vazio, sem rei, não tem rei, o rei morreu. E agora? Tem que escolher um novo rei, mas o trono está vazio. Ele olha acima e Deus dá uma visão, e ele vê no alto um outro trono, o trono de Deus, que está preenchido. E a Bíblia diz que havia uns serafins que tinham 6 asas, eles voavam e com 2 eles tampavam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam, porque a glória de Deus era de forma intensa e eles não podiam nem olhar para o Senhor. E a Bíblia diz que Isaías diz que como que eu vou fazer? Eu sou um homem de lábios impuros. Então disse a mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que quando ele faz essa confissão, lá no verso 5, a Bíblia diz que um serafim sai lá do grupo dos serafins e vai até o altar e pega uma brasa de fogo e leva até a ele e coloca na sua boca. Ele tira uma brasa do altar e coloca na sua boca. E a Bíblia nos diz que depois disso, lá no verso de número 7, a Bíblia diz: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foram o teu pecado. A Bíblia nos diz, irmãos, que depois disso, o Senhor fala com ele: a quem enviarei? E ele diz: envia a mim. Quais as lições que nós tiramos deste cenário espiritual que Isaías se deparou? A primeira coisa, irmãos, é que Deus continua no trono e Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez você está sentindo um vazio, vivendo um vazio, achando que não tem mais jeito, não há o que fazer, mas eu quero te dizer que talvez você possa ter perdido o controle, mas Deus continua no controle de todas as coisas, e o trono está ocupado. Saiu do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. E a Bíblia nos diz que Ele glorificava o nome dele naquele lugar. A Bíblia diz que aquele lugar foi invadido pela glória de Deus, e os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus
vai glorificar o nome dele na sua vida. Deus vai glorificar o nome dele, ele tem poder. Em Mateus 28:18 diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero te dizer, irmãos, que no céu não tem eleição. Lá no céu não é de 4 em 4 anos. Lá no céu é para sempre. É no céu, é na terra, é na saúde, é nas situações, é no casamento, é na igreja. Em todas as áreas e ângulos Deus tem poder. Creia que Ele é poderoso para entrar nessa situação. Está vazio, está desocupado, morreu, mas acima disso existe o Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono, está contemplando todas as coisas. E a Bíblia nos mostra no verso de número 5 o que você precisa fazer. A Bíblia diz que Ele deixou todo o orgulho, a Bíblia diz que Ele deixou todo o medo, deixou toda a situação, venceu o seu orgulho, venceu todas as situações, e a Bíblia diz que Ele confessou diante do Senhor a sua iniquidade. A Bíblia diz, em verso 5, então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos então viram o Rei dos exércitos. Quer vitória? Quer preencher esse vazio que está no seu coração? Eu tenho uma notícia para te dar. Esse vazio do seu coração, ele é exatamente do tamanho do Espírito Santo de Deus. E Deus só está esperando uma atitude sua, um posicionamento seu para entrar e preencher, e para escrever uma nova história, para dar um novo tempo, para manifestar a glória dele. Mas quando nós chegamos diante dele, diante do Senhor, nós temos que olhar para dentro. O que é que você precisa tirar? O que é que está demais e o que é que está faltando? A minha sugestão, irmãos, é que você faça como fez aqui Isaías. Faz uma delação premiada. Confessa logo o que você está precisando confessar. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, alcança graça, alcança manifestação de Deus. E Deus, nesta ocasião, Ele quer liberar vitória para você. Irmãos, a Bíblia nos diz que existia um rei chamado Davi, um homem que cometeu adultério, um homem que cometeu um homicídio, participou de um homicídio lá de Urias, e participou de tantos outros pecados. Mas ele tinha uma virtude para ser chamado homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele também era campeão de se arrepender. Ele era campeão em fazer coisas que não agradavam a Deus, mas ele não tinha nenhum problema de confessar o seu pecado, de confessar suas iniquidades e viver uma nova história, reconhecer o poder de Deus. A Bíblia nos mostra isso no livro de Salmo 41, no verso 4, a Bíblia diz que ele fala: Senhor, eu pequei, tem piedade de mim, pois eu pequei contra ti. A Bíblia diz no Salmo também 51, no próprio verso 4, que ele diz: contra ti, somente eu pequei, e eu fiz o que era mal aos teus olhos. A Bíblia diz que ele confessa. Ele não fala: eu pequei por causa desse, eu pequei por causa... Foi eu que pequei. E a Bíblia diz aqui que Isaías, quando vê a glória de Deus, quando se depara na glória de Deus, a Bíblia nos mostra que ele confessa os seus pecados. E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu não estou falando o que agrada a Deus. A Bíblia nos mostra em Provérbios 4:23, de tudo que você deve guardar. Não está falando para você guardar dinheiro, móveis, ouro, de tudo que você deve guardar. Ah, não, eu preciso guardar isso, preciso guardar essa roupa. Não, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém a fonte da vida. Então, isso é tão verdade, irmão, que a Bíblia nos mostra em Mateus 12:34,
que a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que é o coração. Quer melhorar os lábios impuros? Melhore seu coração, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele quer manifestar a glória dEle. Mas antes dEle manifestar, o seu milagre, a sua vitória depende mais de você do que de Deus. E a Bíblia nos mostra que após Ele confessar que tem lábios impuros e habita num povo de impuros lábios, no verso de número 6, a Bíblia nos diz que aí o Senhor dá uma ordem. A Bíblia nos diz que o Senhor dá uma ordem e um dos serafins voam daquele lugar. Depois da confissão, primeiro você confessa, primeiro Deus te purifica, e a Bíblia diz que após isso, Deus dá uma ordem. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Eu quero te dizer que a sua cura vai sair do altar. Eu quero te dizer que o seu milagre vai sair do altar. Deus vai tirar a cura, vai mandar uma brasa e vai visitar a sua vida, a área que precisa ser visitada. Deus vai liberar uma palavra do altar. Deus vai dar uma ordem para o anjo da igreja. Deus vai dar uma ordem, vai falar: libera o milagre, leva para ele direto do altar. Deus vai glorificar. Antes de você ser usado, antes do milagre, antes da bênção, antes da ousadia, antes da exaltação, precisa da purificação. E Deus vai liberar do altar. Antes de Deus trabalhar na sua vida exterior, Ele vai trabalhar primeiro na vida interior. Primeiro Ele arruma dentro e depois Ele honra fora. Primeiro Ele glorifica por dentro, Ele muda, transforma, opera, transforma o coração dentro, e depois Ele opera fora. Então a coisa funciona mais ou menos assim, irmão. Primeiro Ele olha para cima, e aí Ele vê Deus num alto e sublime trono. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Primeiro Ele olha para cima e vê Deus. Talvez você está com visão de galinha, só está olhando para o que ficou, para o que perdeu. Deus me trouxe aqui para te dizer que você tem que ter visão de águia. Deus quer que você seja uma águia. Olha para cima, olha para o alto. Pastor, mas eu estou no fundo do poço. Tudo bem, no fundo do poço o único caminho é para cima, não tem outro. Você já está no fundo. Deus quer que você olhe. A Bíblia diz que Ele olhou para o alto e viu Deus. Depois que Ele viu Deus, Ele olhou para Ele mesmo e viu os seus pecados, suas impurezas. Confessa ela. A Bíblia diz então que Deus dá uma ordem a um anjo, e a cura, o milagre sai do altar. Ele leva uma brasa e unge os lábios. Eu não sei onde Deus vai ungir, não sei onde a brasa vai queimar, eu não sei o que vai acontecer, mas o seu milagre vai sair do altar. Seu milagre vem do altar. A Bíblia diz que aí, depois que Ele tocou na vida e na impureza, a Bíblia diz que aí muda a visão dele. Ele olhou para cima, Ele olhou para dentro, e aí Deus abriu o portal e falou: agora você vai olhar do lado. A Bíblia nos mostra que a iniquidade foi tirada. E o Senhor então disse a ele no verso de número 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Irmãos, Deus vai fazer dessa maneira na sua vida. Você vai ter um encontro com Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida que está vazia, eu não sei a área da sua vida que morreu, mas você vai ter um encontro com Deus no meio desse vazio, no meio dessa morte. Deus vai te usar de maneira extraordinária na sua casa.
Deus vai usar de maneira extraordinária lá onde você está plantado no seu trabalho. Mas primeiro Ele quer curar você, primeiro Ele quer trabalhar em você, primeiro Ele quer liberar do altar para você, para depois você liberar para os demais. Você sabia que nós, quando estamos nesse nível de santidade, nesse nível de purificação, você já consegue emprestar alguma coisa para Deus? Eu sempre digo na nossa igreja que o servo de Deus precisa emprestar alguma coisa ao Senhor. A Bíblia nos mostra em Provérbios 19, 17, que você pode promover um empréstimo ao Senhor. E diz assim: ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Deus vai te honrar, Deus vai te usar, você vai emprestar e Ele vai te honrar. Salmo de número 41, irmãos, a Bíblia nos diz que aquele que atende o pobre, no Salmo 41 do verso 1 ao 3, olha quanta promessa que Deus tem. Deus diz: bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia mau, o Senhor conservará em vida, e será abençoado na terra, e tu o entregará aos seus inimigos. E no verso de número 3, a Bíblia diz que Deus os restaurará do seu leito de enfermidade. Vai curar você, Deus vai curar. Quando você trabalha na vida de um servo, Deus cura você, e restaurará da cama da sua doença. E para encerrar, após o seu encontro com Deus, Deus vai gerar em você uma nova consciência de quem é Deus. Talvez você estava achando que Deus estava lá no céu, bem longe, e você estava aqui na terra. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele está assentado sobre esta situação que te aflige. Ele está assentado sobre esse vazio na sua vida. Esse trono vazio, Deus está assentado. Vai mudar a sua consciência de quem é Deus. Deus vai te usar, haverá uma transformação, haverá uma mudança. A Bíblia nos mostra em Josué 3,5: santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você se santifica para sempre hoje, e amanhã o Senhor se manifesta, e manifesta maravilhas no meio da sua vida, no meio da sua casa. Então, irmãos, Deus te trouxe aqui para você ter um encontro com Ele. Deus te trouxe aqui para você ter um encontro genuíno com o Pai. Saber que Ele não saiu do controle dessa situação. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. E Ele vai dar uma ordem. Quando você confessar aquilo que você precisa confessar, quando você perdoar aquilo que você precisa perdoar, quando você pedir perdão daquilo que você precisa pedir perdão, Ele vai dar uma ordem ao anjo, ao serafim, e ele vai liberar do altar uma brasa e vai curar toda impureza, toda tristeza, toda doença, toda enfermidade, toda maldade contra a sua vida. Ele vai dar uma ordem ao anjo, e você vai ser purificado e curado. E depois desta cura, depois dessa purificação, Deus vai te chamar: a quem eu enviarei? E você vai dizer: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Eu estou pronto para salvar minha casa, eu estou pronto para salvar minha família, eu estou pronto para salvar os meus vizinhos, eu estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. E o nome dele vai ser glorificado. Primeiro Ele vai te tocar, e depois Ele vai te usar para tocar várias outras pessoas, e o nome dele será engrandecido, e você vai testemunhar e dizer: a glória da última casa será maior do que a primeira. A glória desta última casa será maior do que a primeira. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e foi possível você entender
que quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós crescemos de uma forma reta, correta, aprumada, e também não teremos danos na nossa trajetória. Eu quero te convidar a ler um texto que se encontra também no livro de Provérbios, só que agora 10, 22. Vamos ler juntos o que diz essa palavra? A palavra do Senhor diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Deus está dizendo através dessa palavra essa manhã que você precisa se render a Ele, buscar a Ele, se entregar a Ele e fazer a vontade dEle. Porque fazendo desta maneira, você entenderá que para ganhar diversas vezes, nós precisamos perder. Como assim, pastora? Para ganhar uma vida com Deus, é necessário perder uma vida com o mundo. Para ganhar uma vida de santidade, é necessário perder uma vida de pecados e iniquidades. Eu creio que essa palavra vai transformar a sua vida. E para mim foi uma alegria compartilhar essa manhã com você. Então, fique meditando nela no decorrer da sua semana. E eu te espero aqui na próxima semana. Até mais.